Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, todavia não era o próprio Jesus que batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Devia, por isso, passar pela Samaria. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó deu a seu filho José. Estava lá o poço de Jacó. Fatigado da viagem, Jesus sentou-se sobre a borda do poço. Era quase a hora sexta. Palavra da salvação. Comentário João 4, de 1 a 6. São João Crisóstomo. Fê-lo também como lenitivo para a inveja que nutriam, e muito convinha que assim procedesse, não se entibiasse a fé no mistério da encarnação. Acontecera de, capturado, lograra fugir-lhes, descreriam que de fato veio na carne. Verdade é que o próprio Cristo não batizava. Uns havia a quem apetecia dar causa à inveja do povo, e, portanto, expressavam-se destarte, como seja, a dizer que Jesus Cristo muito sobrelevava a João no batizar. A razão por que nosso Senhor não batizava já a havia dado o mesmo João, quando, mais acima, falou por essas palavras: Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Lucas 3,16. Ora, como não enviara o Espírito Santo, essa em questão que não batizava. Faziam-no, entretanto, seus discípulos, porque desejavam que os homens se acercassem de sua doutrina. Instituíram o batismo para que não se congregassem os fiéis aqui e ali, como houve lugar no caso de Simão e seu irmão. Esse batismo, entretanto, não sobreexcedia em virtude o de João. Ambos achavam-se privados da graça do Espírito e compadeciam-no num mesmo objetivo, a saber, atrair os homens a Cristo. Deixando a Judéia, aproximava-se novamente daqueles lugares porque já havia passado, donde e foi outra vez para a Galiléia. Assim como os apóstolos, como fossem rechaçados pelos judeus, buscaram aos gentios, assim nosso Senhor foi-se aos samaritanos. E para não dar aos judeus aso de se excusarem, não visava de fato aos samaritanos, senão que simplesmente passava por ali, como dá a entender o evangelista quando escreve deste teor. Devia, por isso, passar pela Samaria, de Somer, monte designado pelo nome de seu amigo possessor, antigo possessor. Outrora, os primeiros habitantes da cidade e do país não eram chamados samaritanos, mas israelitas. Com o correr dos anos, transgrediram as leis de Deus, e o rei da Assíria não quis que continuassem a viver ali, deportando-os à Babilônia e à Média, e realocando para Samaria outros povos de providências diversas. Deus, contudo, desejando dar a saber que não fora por impotência que havia entregado os judeus nas mãos de seus inimigos, senão pelos seus pecados, enviou contra aqueles povos bárbaros leões a devastar-lhes o país. O rei da Síria, devidamente instruído, despachou-lhes um sacerdote a lhes ensinar o culto devido às leis de Deus. Entretanto, não renunciaram de todo à impiedade, senão parcialmente, revertendo-se ao culto idolátrico com o rodar dos anos, quando mesmo venerassem o Deus verdadeiro. Tem seu nome da montanha que lá existe. Foi nesta cidade que Levi e Simeão, a vingar Diná, puseram em efeito aquela grande matança. Gênesis 34.
Nosso Senhor Jesus Cristo, a caminho de Samaria, não desfruta de nenhuma comodidade. Ao contrário, escolhe o mais fatigante percurso e não se serve de nenhuma montaria, percorrendo a pé a distância até a cidade, numa viagem desgastante. Com esse proceder, nos ensina o renunciar, não somente às coisas supérfluas, senão também às mais das necessárias. É o que exprime o evangelista quando escreve: fatigado da viagem, Jesus sentou-se sobre a borda do poço. Como a dizer, não sentou num trono ou sobre almofadas, mas simplesmente sobre a terra, no estado em que esta se encontrava. E fê-lo com o fito de descansar do trabalho e esperar os discípulos, e ainda porque fazia calor e tencionava refrescar-se junto à fonte. Donde segue, era quase a hora sexta. Comentário João 4, de 1 a 6. Santo Agostinho. Dera fé, nosso Senhor, de que os fariseus lhe sabiam as obras, isto é, como fazia discípulos e batizava a muitos. Não teria deixado a Judéia, senão que ali demorar-se-ia por eles. Ciente, porém, de que, disto notificados, haveriam de mais invejá-lo, e se poriam não a segui-lo, mas a persegui-lo, afastou-se dali. Poderia, em verdade, se assim o quisesse, ter-se deixado ficar e ainda assim lhes escapado. Tencionava, entretanto, mostrar aos futuros fiéis, dando de si exemplo, que não vai pecado no servo de Deus que busca evadir-se à fúria de seus perseguidores, e fê-lo como faz um bom professor, não a medo, mas para instruí-los. Admirar-se-ão alguns de ver o evangelista se expressar deste teor. Batizava mais que João, para em seguida ajuntar. Todavia, não era o próprio Jesus que batizava. Acaso enganou-se e de seguida corrigiu-se? Pode-se dizer também que as duas proposições são verdadeiras, isto é, que Jesus a uma batizava e não batizava. Batizava sim, porquanto purificava as almas. Não batizava, entretanto, porque não aspergia. O ministério dos discípulos punha a mira nas coisas corpóreas, com Jesus a revesti-lo de certa majestade, pelo que disse: esse é o que batiza. João 1,33. Entenda-se que os discípulos de Jesus já haviam sido batizados, seja no batismo de João, como querem alguns, seja coisa que é mais verossímil, no de Cristo. Não é provável, com efeito, que o Salvador tenha se omitido de batizar os discípulos, que sairiam a batizar em seu nome, já que não julgou humilhante lavar-lhes os pés. Era um poço. Ora, todo poço é também uma fonte, mas o inverso não se verifica. Chamamos fonte a água que corre desde as entranhas da terra. Se ela emerge à superfície, sendo, portanto, de fácil acesso, dá-se simplesmente o nome de fonte. Se, ao contrário, a água corre no fundo da terra, dizemos que é um poço, embora alguns aqui chamem isto igualmente de fonte. Como se dissesse, deparamos com Jesus pleno de forças e enfraquecido. Fortalecido, sim, porque ele é o Verbo que estava no princípio. Enfraquecido, porém, porque o Verbo se fez carne. É um Jesus embele que vemos, fatigado da viagem, sentar-se à borda do poço. O caminho que percorreu simboliza a carne de que se revestiu com o sentido de nos salvar. Sendo de si onipresente, cumpria-lhe revestir-se a si mesmo de uma carne visível, que viesse a nós. Estava fatigado da viagem, isto é, na carne. E a hora sexta, que significa a sexta era do mundo.
A primeira, com efeito, decorreu de Adão a Noé. A segunda, de Noé a Abraão. A terceira, de Abraão a Davi. A quarta, de Davi até a transmigração para a Babilônia. A quinta, desta ao batismo de João, quando começa a sexta era. É, pois, na sexta hora, no dia em que vem nosso Senhor assentar-se sobre a borda do poço. Diviso nesse posto uma profundidade tenebrosa. Penso simbolize as partes inferiores deste mundo, isto é, a mesma terra que veio Jesus à hora sexta, ou seja, na sexta idade do gênero humano, que figura o anoso do velho homem de quem devemos nos despojar e a nos revestirmos do novo. A sexta idade não é senão a velhice. A primeira, com efeito, representa a primeira infância. A segunda, a infância propriamente dita. A terceira, a adolescência. A quarta, a juventude. A quinta, a idade madura. Chega agora nosso Senhor para se sentar sobre a borda deste poço na hora sexta, isto é, quando o dia ia a meio, quando o sol começava sua marcha descendente em direção ao poente, porque, de fato, quando nos chama a si, sentimos o gosto dos bens visíveis, como que a esmaecer e dar lugar ao amor das coisas invisíveis. Os olhos da alma a se voltarem em direção à luz interior, que jamais se põe. Senta-se, o que pode simbolizar sua humildade, ou falo porque, como os professores soem ensinar sentados, quer nos recordar que ele é nosso verdadeiro mestre. Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 7 a 12. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Jesus disse-lhe: Dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Disse-lhe, porém, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Com efeito, os judeus não comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias, e ele te daria de uma água viva. A mulher disse-lhe: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Donde tens, pois, essa água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e os seus gados? Palavra da salvação. Comentário: João 4, de 7 a 12, São João Crisóstomo. Não parecesse estava Nosso Senhor a violar a própria interdição aos colóquios entre judeus e samaritanos. Oferece o evangelista não poucas razões da conversa que entreteve com a samaritana. Em primeiro lugar, não foi até ali com a intenção de lhe falar e tampouco rechaçá-la-ia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. É para notar que a samaritana foi buscar água por causa do calor. Nosso Senhor não somente enfrenta corajosamente os rigores da viagem, senão também se mostra indiferente à fome, uma vez que seus discípulos não haviam trazido víveres, como vemos do que segue. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Também ressalta o evangelista a humildade de Jesus, que consente em ser deixado só. Poderia, se tanto quisesse, ter conservado alguns discípulos junto de si, ou, na falta destes, ter outros servidores, mas o não quis, para ensiná-los a calcar o orgulho sob os pés. Alguns haverão de indagar: que há de extraordinário em que simples pescadores e fabricantes de redes sejam humildes? Mas não tornaram-se eles
de um só golpe, mais dignos de veneração do que todos os reis da terra, quando travaram amizade íntima com o Senhor do universo inteiro? Acaso os que foram alçados de uma condição obscura a certa dignidade não se tornam os mais propensos ao orgulho, como que incapazes de carregar o peso da honra? Retendo, porém, nosso Senhor a seus discípulos, no estado de humildade em que antes se achavam, ensinava-os a moderação em todas as coisas. Ora, a mulher vê nesta fala de Jesus, dá-me de beber, ocasião de lhe dirigir esta pergunta. Disse-lhe, porém, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Concluiu que era judeu ao ver-lhe a figura e ouvir-lhe a fala. Bem se vê como foi sagaz, porque se, de seu lado, Jesus tinha de se guardar de qualquer comunicação com os samaritanos, não tinha a mulher motivos para evitá-lo. O evangelista, de fato, não disse que os samaritanos não se comunicavam com os judeus, senão que inversamente. Desde a volta do cativeiro, estavam os judeus receosos com os samaritanos e os consideravam estrangeiros e inimigos, pois que esses não admitiam o todo das Escrituras, senão somente os livros de Moisés, ignorando os profetas. Pretendiam compartilhar da nobreza do povo judeu. Estes, porém, tomaram horror dos samaritanos, como, aliás, das outras nações infiéis. Mas como pôde Jesus pedir-lhe de beber, se, contanto, a lei não consentia? Acaso poder-se-ia argumentar que Jesus previu que ela não haveria de aceder ao seu pedido? Neste caso, por que fazê-lo? Digamos então que Jesus lhe pediu de beber, porquanto, sendo indiferente àquelas observâncias, ficavam doravante preteridas. As Sagradas Escrituras sonham chamar a graça do Espírito Santo ora de água, ora de fogo, a mostrar que esses nomes não expressam propriamente a substância divina, senão sua ação mesma. O fogo é emblema do fervor e da eficácia da graça em apagar e destruir o pecado. A água, por outro lado, figura a ação purificante do Espírito Santo e o frescor divino que infunde nas almas que o acolhem. O Salvador logrou modificar a opinião que esta mulher, de início, formara dele. Cuidava fosse um homem comum, pelo que entra a tratá-lo com mais consideração, chamando-o Senhor. A mulher disse-lhe: Senhor, tu não tens como que atirar, e o poço é fundo. Donde tens, pois, essa água viva? Como se dissesse: não podes afiançar que Jacó, tendo-nos legado esta fonte, servira-se de outra, porquanto ele e os seus beberam dela, o que não fariam se houvesse outra melhor. Não podes pretender, portanto, de ter uma fonte que se sobrevele a esta, a menos que te consideres maior que Jacó. Mas de onde há de vir esta água que nos estás a prometer? É de notar como esta mulher se considera a si mesma como integrante da nação judaica. Os samaritanos, com efeito, tinham a Abraão em conta de ancestral, porque de origem caldaica, e a Jacó chamavam-no pai, porque descendente daquele. Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 13 a 18. Jesus respondeu: todo aquele que bebe desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. A água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. A mulher disse-lhe: Senhor, dá-me dessa água,
para eu não ter mais sede, nem vir aqui tirá-la. Jesus disse-lhe: Vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu: Não tenho marido. Jesus replicou: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Palavra da salvação. Comentário João 4, de 13 a 18. São João Crisóstomo. A questão que lhe colocou esta mulher, a saber, és tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó? Jesus não respondeu expressamente, dizendo, sim, sou maior que ele, não parecesse que se gloriava. Todavia, dá a conhecê-lo por termos equivalentes. Todo aquele que bebe desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. A água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ou seja, se cuidas que Jacó foi incomparável porque te entregou a água deste poço, quando eu te der uma melhor que esta, que haverás de dizer? Não está com isso nosso Senhor menosprezando a água daquele poço, senão que apontando para outra, mais remontada. Com efeito, não diz desta água que é vil e desprezível. Recorda-lhe, entretanto, um fato que não se pode contestar, a saber, aquele que beber dela há de sentir sede novamente. De seguida, explica Nosso Senhor as propriedades miríficas desta água que mata a sede de uma vez para sempre. A água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Como se dissesse, conforme aquele que carrega uma fonte dentro de si não sentirá sede, assim quem tem esta água, isto é, a água que lhe darei. Vê como Nosso Senhor alentava esta mulher, de pouco em pouco, às alturas da doutrina cristã. Eis um judeu a desrespeitar a lei. Foi o que pensou no início. Quando, porém, ouviu falar da água viva, essas palavras entendeu-as num sentido literal. Em seguida, ao compreender-lhes a significação espiritual, creu que se dela bebesse, haveria de matar sua sede de uma vez para sempre. Contudo, ainda não a discernia. Buscava, no entanto, fazê-lo persuadida que estava de que se achava acima das coisas sensíveis. Escuta agora o que ela diz ao Salvador. A mulher disse-lhe, Senhor, dá-me dessa água, para eu não ter mais sede, nem vir aqui tirá-la. A Jesus alça-lhe acima do patriarca Jacó, a quem, contudo, tinha em alta conta. Como instasse a receber aquelas águas que lhe foram prometidas, responde-lhe Jesus, vai, chama teu marido, dando a entender que desejava seu marido participasse da mesma graça. Ela, contudo, tinha pressa. Ademais, intentava esconder de Jesus suas más obras, pois cuidava que conservava com um homem comum. A mulher respondeu, não tenho marido. Nosso Senhor aproveita a confissão para lhe mostrar o escândalo de sua vida, ao recordar-lhe todos os homens que teve por marido, e a repreende por tentar ocultar o atual. Jesus replicou, disseste bem, não tenho marido. Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 19 a 24. A mulher disse-lhe, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram sobre esta montanha, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Jesus disse-lhe, mulher, crê-me que é achegada a hora em que não adorareis o Pai, nem nesta montanha, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis,
nós adoramos o que conhecemos, porque dos judeus é que vem a salvação. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque é destes adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e em espírito e verdade é o que devem adorar os que o adoram. Palavra da salvação. Comentário João 4, de 19 a 24. São João Crisóstomo. A samaritana não se ofende com os reproches do Salvador, nem, abandonando-o, vai-se embora, senão que tanto mais o admira e busca prolongar a conversa. A mulher disse-lhe: Senhor, vejo que és profeta, isto é, os segredos que me revelaste provam que és profeta. Tendo chegado a essa conclusão, não lhe perguntou das coisas do mundo. Não lhe preocupavam a saúde e as enfermidades do corpo. Esquecera-se da sede, pois que achava-se ávida da doutrina. Aludia a Abraão e aos patriarcas. Foi nessa montanha, com efeito, que Abraão ofereceu seu filho Isaque em sacrifício a Deus. Jesus não resolve de pronto a questão que lhe foi proposta, senão que primeiro exalta-lhe o entendimento. E falo depois de ter a samaritana lhe reconhecido como profeta, para que empregasse toda a sua atenção no que ele haveria de lhe dizer. Jesus disse-lhe: Mulher, crê-me, que é chegada a hora em que não adorareis o Pai, nem nesta montanha, nem em Jerusalém. Com efeito, fala-lhe por estas palavras, quais sejam: crê-me. Porquanto já que nos armarmos de fé em todas as conjunções da vida, como a tê-la por mãe de quantos bens há e único meio de buscar o logro da salvação, e sem a qual nada de remontado haveremos de obter. Aquele que não se fia da fé é como alguém que tentasse cruzar o mar sem navio. Poderia, com efeito, nadar por algum espaço de tempo, mas, entrado apenas um tanto mar adentro, acabaria por submergir. Jesus Cristo debalde explicar-lhe-ia por que razão os patriarcas adoravam no monte Gerazim e os judeus em Jerusalém. Cala-se quanto a isto, contentando-se com assinar a superioridade do culto judaico, não propriamente a conta do local em que passava, senão pelo conhecimento que o animava. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque dos judeus é que vem a salvação. Os samaritanos, de feito, adoravam o que não compreendiam, pois que faziam de Deus um ser limitado pelo espaço e como que dividido em partes. Segundo cuidavam, não era ele superior aos ídolos, razão por que entremeavam ao culto da divindade o dos demônios. Os judeus, ao contrário, estavam livres desses erros, porquanto conheciam o único e verdadeiro Deus de todo o orbe terrestre, como declara o Senhor nosso. Nós adoramos o que conhecemos. O Salvador conta-se a si mesmo entre o número dos judeus, transigindo com a opinião da samaritana, que o havia por profeta dos judeus, pelo que diz: nós adoramos, quando mesmo fosse ele próprio objeto da adoração de todos. O quanto segue a saber, porque dos judeus é que vem a salvação. Significa que foram os judeus que conservaram todas as doutrinas da salvação, que acabaram por se espalhar, de seguida, por todo o mundo, tais como o conhecimento de Deus, o horror aos ídolos e outras verdades dogmáticas de igual natureza. O nosso próprio culto tem origem no culto deles. Nosso Senhor
refere-se à própria presença no mundo como salvação e assevera que ela vem dos judeus, segundo as palavras do apóstolo, dos quais é descendente o Cristo, segundo a carne. Romanos 9,5. Vê como Jesus confirma a autoridade do Antigo Testamento, que apresenta como raiz de todos os bens e, ao mesmo tempo, deixa claro que não se opõe à lei. Sobre vós avantajavam-se na adoração à mulher os judeus, mas o culto deles encaminha-se para o remate. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Os oráculos proféticos tinham por objetivo eventos distantes, razão porque diz nosso Senhor, e já chegou. Não crescem, o cumprimento dessa profecia tardaria. O fato, diz ele, é próximo, e dentro em pouco achará cumprimento. Serve-se nosso Senhor desta expressão, a saber, verdadeiros adoradores, para distingui-los dos falsos, que não buscam na oração senão os bens terrestres e caducos, ou daqueles cuja conduta contradiz diretamente o conteúdo das preces. Ou por verdadeiros adoradores, quer excluir ao mesmo tempo os judeus e os samaritanos, conquanto fossem aqueles superiores a estes, ainda assim todos os dois eram deveras inferiores aos que haveria de sucedê-los, como o é o símbolo ao simbolizado. São, pois, verdadeiros adoradores os que não circunscrevem o culto devido a Deus a um só lugar, mas que o adoram em espírito, a exemplo de São Paulo que diz, a quem sirvo em meu espírito. Romanos 1,9. Quer se referir aqui à mesma igreja, na qual se acha a única e verdadeira adoração digna de Deus, pelo que acresce, porque é destes adoradores que o Pai deseja. De fato, sempre desejou tais adoradores. Todavia, deixava-os praticar seus antigos ritos e cerimônias figurativas por condescendência e para conduzi-los à verdade. Ou então quis nos ensinar que Deus, porque fosse incorpóreo, exige-nos um culto igualmente incorpóreo, isto é, cabe-nos adorá-lo com a alma e com o intelecto purificado. Acresce, em espírito e verdade, é que o devem adorar os que o adoram. Como os samaritanos, os judeus descuravam-se da alma e, ao contrário, punham grande cuidado em guardar o corpo, nosso Senhor ensina, pois, a esta samaritana que não é com a purificação do corpo, senão com o incorpóreo de nossa natureza, isto é, o intelecto, que devemos render um culto digno do Deus incorpóreo. Importa adorar em verdade, pois os antigos usos, a saber, a circuncisão, os holocaustos, o sacrifício, não eram senão figura. Agora, ao contrário, tudo é verdadeiro. Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 25 a 26. A mulher disse-lhe, eu sei que deve vir o Messias que se chama Cristo. Quando, pois, ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe, sou eu que falo contigo. Palavra da salvação. Comentário João 4, de 25 a 26. São João Crisóstomo. O esforço que despendeu a samaritana para acompanhar tão remontados ensinamentos a pôs exausta, pelo que, entorpecida, dá prosseguimento à conversação nesses termos. Eu sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Como podiam os samaritanos aguardar a vinda do Cristo? Com efeito, eles seguiam a lei de Moisés, por cujos livros tomaram conhecimento do Messias. Jacó, de fato,
havia profetizado a vinda de Cristo nesses termos: o cetro não será tirado de Judá, nem o bastão soberano de entre os seus pés, até que venha aquele de quem é o manto. Gênesis 49, 10. O mesmo Moisés diz: eu lhe suscitarei do meio de seus irmãos um profeta. Deuteronômio 18, 18. Não se demora nosso Senhor em se revelar à samaritana. Jesus disse-lhe: sou eu que falo contigo. Se eu tivesse dito desde o princípio, pareceria que falava por vaidade. Agora, a pouco e pouco, tendo despertado nela a recordação do Cristo, a ponto se revela. Quando, todavia, perguntavam-lhe os judeus: se és o Cristo, dize-no-lo claramente. João 10, 24. Redarguia-lhes de maneira vaga, pois que assim o interpelavam, não porque desejassem se instruir, mas para poder caluniá-lo, ao passo que esta mulher falava de toda a simplicidade do coração. Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 27 a 30. Nisto chegaram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Nenhum, contudo, lhe disse: que é o que perguntas? Ou por que falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àquela gente: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram da cidade e foram ter com ele. Palavra da salvação. Comentário João 4, de 27 a 30. São João Crisóstomo. Chegaram os discípulos em boa hora, porquanto concluída a exposição da doutrina. Nisto chegaram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Admiraram-se da mansidão e humildade sobreabundantes do Salvador, porque, esclarecido que era, dignou-se de conversar com aquela mulher que, além de ser pobre, era samaritana. Sem embargo do espanto em que se acharam, não o inquiriram. Nenhum, contudo, lhe disse: que é o que perguntas? Ou por que falas com ela? Com efeito, porque o temiam e respeitavam, prudentemente guardavam certa reserva. Em outras ocasiões, contudo, perguntavam-lhe com liberdade sobre temas que haviam por importantes, ao passo que aqui nada lhes dizia respeito. Assim como os apóstolos abandonaram as redes logo que foram chamados, assim esta mulher deixou de lado o cântaro que trazia consigo para fazer as vezes de evangelista, conclamando não apenas uma pessoa, mas o todo de uma cidade. Foi à cidade e disse àquela gente: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. E, contudo, não se vexa de dar a conhecer as desordens de sua vida, pois quando a alma encontra-se abrasada do amor divino, nada na terra lhe pode fazer frente. Com efeito, neste estado, tornou-se indiferente à glória e à vergonha. Obedece unicamente à chama que está devorando. Ela, contudo, não pretende que creiam por suas palavras, mas insta seus concidadãos a que vejam com os próprios olhos e ouçam com os próprios ouvidos a verdade que vai na doutrina de Cristo. Do mesmo modo, não lhes diz: vinde crer, mas vinde ver, coisa, aliás, menos decisiva, pois persuadira-se de que, se apenas bebessem daquela fonte, haveriam de experimentar o mesmo que ela própria experimentara. Não anuncia o Cristo explicitamente, tampouco se cala de todo, mas o dá a conhecer de modo ambíguo. Será este porventura o Cristo? Aceitaram-lhe o testemunho, segundo escreve o evangelista. Saíram da cidade e foram ter com ele.
Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 31 a 34. Entretanto, seus discípulos instavam com ele, dizendo: Mestre, come. Mas ele respondeu-lhes: Eu tenho um alimento para comer, que vós não sabeis. Pelo que diziam os discípulos uns para os outros: Será acaso que alguém lhe trouxesse de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Palavra da salvação. Comentário: João 4, de 31 a 34, Orígenes. Cuidavam que era o momento de comer entre a partida da mulher e a vinda dos samaritanos, porque não tinham o veso de se alimentarem na presença de estranhos, o que explica o entretanto. A comida do Filho de Deus é fazer a vontade do Pai, por cujos decretos deve buscar regrar todas as suas ações. Ora, só o Filho de Deus pode cumprir à perfeição a vontade do Pai. Os demais santos conformam suas ações a essa vontade, mas só a cumpre perfeitamente aquele que disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Eis a comida que lhe pertence em absoluto. Mas qual a vontade do Pai? Acresce nosso Senhor, cumprir sua obra. Com efeito, a obra acabada é apanágio daquele que a encomendou. Por isso dizemos, dos que erguem uma casa ou trabalham a terra, que executam a obra de quem os contratou. Todavia, se a obra de Deus é perfeitamente levada a termo por Jesus Cristo, acaso era antes imperfeita? Como admitir imperfeições na obra de Deus? O cumprimento a pleno dessa obra consistia no aperfeiçoamento da criatura racional, e foi para fazê-lo que o Verbo se fez carne e veio até nós. Podemos dizer, de fato, que o homem foi criado perfeito e que, entretanto, pelo pecado volveu-se imperfeito. Foi o Salvador, em seguida, enviado, primeiro, a cumprir a vontade daquele que o enviara e, em segundo lugar, a consumar a obra de Deus, a fim de que todos, tornados perfeitos, lograssem comer de um alimento mais sólido. Em sentido místico, depois da conversação acerca da sede da alma e de seus ensinamentos sobre a água espiritual que haveria de trazer, era natural que falasse dos alimentos. Com efeito, a samaritana, a quem nosso Senhor pedira água, não lhe podia oferecer uma bebida digna dele. Os discípulos, que não haviam encontrado entre aqueles estrangeiros senão alimentos comuns, ofereceram-nos a Jesus e instaram para que os comesse. Não se pode dizer, contudo, que temessem o mesmo Verbo de Deus, não estando suficientemente nutrido, viesse a cair de fraqueza. Propuseram, portanto, que se alimentasse do que lhe haviam trazido, esperando com isso conservá-lo entre si, ao lhe dar de comer com o fito de fortalecê-lo. Os corpos, que se não podem suster senão por meio dos alimentos, não necessitam todos dos mesmos alimentos, nem na mesma quantidade. O mesmo vale para o que está além do corpo. Entre as almas, há aquelas que necessitam de alimento mais abundante, outras precisam deles em quantidades menores, porque são dotadas de diferentes capacidades. O mesmo se pode dizer dos discursos e pensamentos de perfeição, que não convém indiferentemente a todas as almas. Sucede que os recém-nascidos necessitam do leite, aos que já estão desenvolvidos, porém, apetecem-lhes alimentos mais sólidos. 1 Pedro 2. Dá a Nosso Senhor a conhecer, portanto, uma verdade certa quando diz:
eu tenho um alimento para comer, que vós não sabeis. A todo aquele que está enfraquecido e que por isso não se pode nutrir das mesmas considerações que alimentam as almas robustas, aplicam-se essas mesmas palavras. Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 35 a 38. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Mas eu digo-vos, levantai os olhos e vede os campos que já estão branquejando para a ceifa. O que cega recebe recompensa e junta o fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia, como o que cega, juntamente se regozijem. Porque nisto se verifica o ditado: um é o que semeia, o outro o que cega. Eu enviei-vos a cegar o que vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós recolheis o fruto dos seus trabalhos. Palavra da salvação. Comentário João 4, de 35 a 38, São João Crisóstomo. Qual seja a vontade do Pai, entra a expô-la nosso Senhor, dizendo deste teor: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Serve-se nosso Senhor das coisas simples para alteá-los à contemplação das mais exaltadas. Os campos e a cega são aqui figura daquelas almas prontas a receber a prédica. Os olhos significa tanto os olhos do corpo quanto os da alma, pois que os discípulos divisavam os samaritanos a cercá-lo. A comparação que estabeleceu entre a disposição desses homens e o campo a branquejar é das mais justas, pois do mesmo modo que as espigas brancas estão prontas para a ceifa, assim aqueles homens andavam prontos para a salvação. Porque, todavia, não diz Jesus às claras que já se encontravam dispostos a receber a palavra? 2 são as razões. Primeiro, para fazer mais evidente a prédica, como que a erguê-la ante seus olhos. Em segundo lugar, por torná-la mais doce e de fácil memorização. Estabelece aqui clara distinção entre as coisas do céu e da terra. E conforme mais acima, dissera que aquele que beber da sua água não mais sentirá sede. Assim ensina o quanto segue. O que cega recebe recompensa e junta o fruto para a vida eterna. E ainda, para que assim o que semeia, como o que cega, juntamente se regozijem. Os profetas semearam, mas os apóstolos ceifarão. Um é o que semeia, e outro o que cega. Não se deve crer, entretanto, que os profetas que semearam não virão a tomar parte na recompensa. É, com efeito, para afastar essa interpretação que nosso Senhor fala por modo que não se aplica às coisas sensíveis. No curso ordinário da vida, se um homem semeia e outro cega, a alegria não é a mesma para os dois. Aqueles se entristecem de ter trabalhado para outrem, e estes são os únicos a se regozijarem. O mesmo não sucede aqui. Os que semeiam não cegam, e contudo partilham ambos da mesma alegria e recebem a mesma recompensa. Com o fito de apoiar o que acabou de dizer, nosso Senhor recorda-lhes do seguinte provérbio, porque nisto se verifica o ditado: um é o que semeia e outro o que cega. Assim diz o vulgo quando cabe a uns todo o trabalho e a outros o colher os frutos. E de razão fala desse teor. Os profetas semearam, mas tu virás a colher os frutos do trabalho deles, como ajunta o Salvador. Eu enviei-vos a cegar o que vós não trabalhastes. Diz, pois, aos discípulos:
eu enviei-vos a cegar o que vós não trabalhastes, isto é, para vós assegurei-vos pouco trabalho e muito deleite, e incumbi aos profetas da parte mais penosa, ou seja, a semeadura. Outros trabalharam, e vós recolheis o fruto dos seus trabalhos. Quer com isso nos provar que os profetas, em verdade, tensionavam que os homens se cercassem de Deus, e era isso mesmo que ordenava a lei, e foi com esta intenção que se puseram a semear. Ao mesmo tempo, dá a saber que foi ele quem enviou os profetas, e a estreita união que vai entre o Antigo e o Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 39 a 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa da palavra daquela mulher, que dava esse testemunho. Ele disse-me tudo o que tenho feito. Vindo, pois, ter com ele, os samaritanos pediram que ficasse com eles. Ficou lá 2 dias. Muitos mais creram nele em virtude da sua palavra. E diziam à mulher: não é já pela tua palavra que cremos nele, mas é porque nós próprios o ouvimos e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Comentário João 4, de 39 a 42, São João Crisóstomo. Assim como na época da messe, quando os frutos são colhidos a pouco custo e, num instante, o solo é tomado de feixes, assim se passa no momento presente. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa da palavra daquela mulher que dava este testemunho. Ele disse-me tudo o que tenho feito. Com efeito, eles deram fé de que aquela mulher não admirava nosso Senhor por capricho, uma vez que ele lhe expôs as más obras, senão que reconheceu em Jesus traços de uma grandeza e superioridade incontestáveis. Aos samaritanos, sem que presenciassem milagre algum, bastou-lhes o simples testemunho daquela mulher para que deixassem sua cidade e rogassem a Jesus que ficasse com eles. Vindo, pois, ter com ele, os samaritanos pediram-lhe que ficasse com eles. Os judeus, ao contrário, conquanto tivessem testemunhado tantos milagres, não somente deixaram de instar com ele para que permanecesse entre eles, mas se propuseram a expulsá-lo do país. De fato, nada há de mais maligno que a inveja e o ciúme, nada de mais pernicioso que a vanglória, a corromper e destruir todos os bens que toca. Embora tensionassem os samaritanos retê-lo, nosso Senhor o não consentiu, tendo permanecido tão somente 2 dias no meio deles. Ficou lá 2 dias. Os judeus, conquanto testemunhassem não poucos milagres, aferraram-se ainda assim à sua incredulidade, ao passo que os samaritanos, sem ter visto nenhum e apenas tendo ouvido falar em Jesus, deram prova de extraordinária fé. Muitos mais creram nele em virtude da sua palavra. Mas por que os evangelhos não nos relatam esses discursos? Para que entendas que muitas coisas há de vulto que não vão neles relatados. Contudo, a narrativa faz pressentir o ingente daquelas palavras, porquanto converteu-se o todo dos habitantes da cidade. Quando, entretanto, acontece de os ouvintes não se converterem, os evangelistas estão como que obrigados a reproduzir o discurso do Salvador, por mostrar que a incredulidade não se deve à deficiência da prédica, senão à má disposição do público.
Ora, aos samaritanos, tornados discípulos de Jesus, já não lhes bastava mais os ditos daquela mulher. E diziam à mulher: não é já pela tua palavra que cremos nele, mas é porque nós próprios os ouvimos e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Observa como eles compreendem de pronto que Jesus, como viesse para salvar o universo inteiro e desejasse a salvação de todos os homens, não haveria de restringir suas obras à Judéia, mas extravasaria em todas as partes as sementes de sua palavra. Ao proclamá-lo Salvador do mundo, atestam ainda que o mundo ia perdido a jazer na maldade. Os profetas e os anjos também vieram na qualidade de salvadores, mas o único e verdadeiro Salvador é o que dá a salvação não somente no tempo, mas também na eternidade. Vê ainda como, apesar da pergunta da samaritana encerrar um quê de dúvida, será este porventura o Cristo? Eles não dizem suspeitamos, mas sabemos. Vão a rigor mais longe ao reconhecê-lo como Salvador do mundo, isto é, davam fé de que não se tratava de um Salvador qualquer, como o foram tantos outros. E se tanto já confessavam só de ouvir algumas palavras, que fariam se houvessem testemunhado todos aqueles e numerosos milagres?